Senhores telespectadores, estamos em frente dos horizontes da memória. Aquele pórtico é um horizonte. Eu calculo que ele terá uns 800 anos. Eu não posso garantir isso, mas sei que a primeira pedra deste monumento foi colocada aqui em 1178. Nós estamos em 1998. É claro, eu não sei se eles começaram a construir um monumento de dentro para fora, se de fora para dentro, é evidente. Agora, é certo que eles começaram em 1178 e que em 1222 já os frades para cá vieram morar. Faço uma média, se aquele belíssimo pórtico foi construído no meio destes 40 anos, é um pórtico com 800 anos. É por ali que se entra no Mosteiro de Alcobaça. O Mosteiro de Alcobaça é uma espécie de testemunha silenciosa de toda a história de Portugal. E é curioso este lugar em que eu lhes estou a falar. Este lugar diz-lhes isso mesmo. É um lugar, porque quando entrarem aquela tal porta grande, logo à nossa mão esquerda fica uma outra entrada fora da igreja que nos leva a um bem estranho recinto. Uma casa com grandes colunas, tem 4 colunas para aguentar uma alta abóbada e que tem à volta todos os reis de Portugal. Chamam-lhe a Sala dos Reis. Mas isso é um nome moderno, porque ela já se chamou Sala dos Reis porque alguns dos nossos primeiros reis, olhem, o Dom Afonso II, o homem que fez as primeiras leis em Portugal, o Dom Afonso III, bolonhês, o que morreu excomungado, esses reis estiveram aqui, as suas sepulturas, eles e as rainhas e os filhos, aqui nesta sala. Esta sala foi um panteão real. Depois foi muita coisa e agora é uma espécie de museu de história que tem à volta uma série de lendas, de mitos, de coisas que nunca aconteceram. Se repararem bem, por cima de mim, veem um rei, está de joelhos e está a ser coroado. Coroado por dois prelados, 2 eclesiásticos. Um deles é o Papa. O outro é nem mais nem menos que São Bernardo. São Bernardo, o fundador da reforma cisterciense da Ordem de São Bento, e, do outro lado, o Papa do Tempo, que está pondo a coroa ao nosso primeiro rei. Claro, é uma coisa que nunca aconteceu. Primeiro, eu duvido muito que o nosso Dom Afonso Henriques alguma vez tenha tido uma coroa assim, porque aquela coroa, estão a vê-la bem, aquilo é uma coroa de imperador. Quem teve aquilo foi o Dom Sebastião. Os nossos primeiros reis, se tinham coroa, eram um rude aro, cingindo os anéis da cabeça, não era uma coisa daquelas. Segundo, o nosso rei nunca foi à Itália e, portanto, nunca podia ter, nem a França, nunca podia ter encontrado nem o Papa nem o São Bernardo, porque o Papa estava em Roma e São Bernardo estava em Cister, na Borgonha. Tudo aquilo é uma invenção ilustre. Atrás de mim, se virem bem, está um grande painel de azulejo ali, com um latim enorme. Bom, aquele latim, eu quis trazer-lhes o livro onde está o latim que copiaram ali. É exatamente isto que está aqui, é o que está ali. Bom, e é um latim que um frade de Alcobaça diz que constava
de um documento que encontrou aqui na livraria e que ele copia aqui, palavra por palavra, sem tirar nem pôr. Bom, eu acho que por causa disto têm chamado muitas vezes mentiroso, mentiroso ao frade que escreveu isto. O frade era o Frei Bernardo de Brito. Bom, é claro, mentiroso, mentiroso. Lá que ele achou o documento, achou. Lá que o documento dizia isto, sem tirar nem pôr, é verdade. É claro, há uma terceira coisa que ele não acrescenta. É que quem tinha escrito o documento era ele. Ele escreveu o documento assim, num latim muito de trazer por casa, um português alatinado, inventou esta história toda, pô-la aqui, os que vieram a seguir a ele acreditaram, tiraram-na aqui, puseram-na nesta parede e representaram a cena lá em cima. É o Papa a coroar Dom Afonso Henriques, nosso primeiro rei. Por isso, toda esta sala foi consagrada à história de Portugal. Se olharem bem, à volta daqui, lá está ele, o Dom Afonso Henriques, numa bela estátua em que representa o fundador da nacionalidade, a seguir ao Dom Afonso Henriques, o filho, o Dom Sancho I, que foi também um grande rei. Vejam depois o Dom Afonso II, aquele homem que fez as primeiras leis, as primeiras cortes, as primeiras inquirições, as primeiras confirmações, um grande estadista que afirmou a força do Estado nascente nesta débil monarquia e que veio a morrer leproso. Depois o filho dele, o Dom Sancho II, que morreu também leproso como o pai, foi uma maldição. Ele, as filhas foram todas repudiadas, princesas e leprosas. Depois o irmão, o Afonso III, o bolonhês, que traz uma monarquia nova para Portugal e muda a bandeira e põe a roda dos castelos à volta das 5 quinas. E a seguir o grande rei, Dom Dinis, esposo da rainha Santa Isabel. Vejam, e depois de Dom Dinis, o Afonso IV, o que mandou matar a Inês de Castro e não gostava deste mosteiro. E a seguir, o Dom Pedro, que aqui jaz sepultado, está representado além, mas está sobretudo naquele espantoso monumento funerário. Bom, depois estão outros reis que pouco têm a ver com a Alcobaça. Como sabem, ao rei Dom Pedro sucedeu o filho, el rei Dom Fernando. E a Dom Fernando, el rei Dom João I, o Dólgio Barrota, lá está ele. E a Dom João I, Dom Duarte, o rei filósofo. E a Dom Duarte, Dom Afonso V, o das conquistas em África. E a Dom Afonso V, Dom João II, o príncipe perfeito. E a Dom João II, Dom Manuel, o rei que levou os portugueses até à Índia. E a Dom Manuel, Dom João III. E depois, olha, o João, é curioso, estou à procura de Dom João III e ele não está lá. O Dom João III caiu do seu nicho. Essas coisas são todas para... Caiu. Mas porque é que ele caiu e os outros não caíram? Aquele não está lá. Como sabem, o Dom João III é o rei dos jesuítas, o rei do Santo Ofício, o rei que introduziu em Portugal a Inquisição. É possível que alguém tenha atirado uma corda e o deitado dali para baixo. Bom, mas depois dele está o sucessor, lá está o Dom Sebastião. A seguir os Filipes não estão, mas isso compreende-se. Os Filipes não eram portugueses, aqui os frades de Alcobaça eram muito patriotas, nada de Filipes. Mas também o Dom João IV também lá não está, não sei porquê. Mas a seguir está o Dom Afonso VI, a seguir está o Dom Pedro II, depois de Dom Pedro II está o magnânimo Dom João V, com todo aquele luxo, daquele traje. Depois do Dom João V está o filho de Dom João V, que é o Dom José. Pois é engraçado, reparem bem, está uma base que é muito mais larga que as outras.
Bom, e as pessoas, porque e não tem lá ninguém, e não tem lá ninguém. A explicação acho que é esta. As bases estreitas eram para reis com calças e a base mais larga já previa uma rainha com saias. Era a Dona Maria I. Bom, fizeram a base, mas não se chegou a fazer a estátua. E a seguir? A seguir, lá estão as bases a contar com a continuação da monarquia, mas elas não chegavam para os reis que passaram pelo trono português. Reparem, depois de Dona Maria I, o trono seguinte seria para o Dom João VI. Depois de Dom João VI há dois, que seriam Dom Miguel e Dom Pedro. Depois seria outra mulher, e lá não perceberam isso. Não há lugar para a saia, a Dona Maria II. Depois da Dona Maria II, o rei, Dom Pedro V, e depois os três últimos reis já não têm lugar. Dom Luís, Dom Carlos, Dom Manuel. A história da fundação de Alcobaça transformou-se rapidamente num mito, um mito ligado com a própria fundação de Portugal. É um mito que está contado naqueles azulejos da Sala dos Reis. Vêm ali, aquele é o Dom Afonso Henriques, aquela cidade ao longe é Santarém, ele vai conquistar Santarém. Bom, o mito era este. Diz que em 1147, quando o nosso jovem Dom Afonso Henriques cavalgava aqui por estes caminhos, vinha aqui nesta Serra dos Olvados, ia a conquistar Santarém, mas ia preocupado, porque os mouros eram muitos, as muralhas eram fortes, ele ia assim fazer um assalto de surpresa e, pelo sim, pelo não, resolveu fazer uma promessa a São Bernardo e disse-lhe, é claro, pensou, porque São Bernardo estava lá na Borgonha, em Cister, mas rezou, ó meu rico São Bernardo, se eu ganhar em Santarém, eu dou-te tudo. Eu estou aqui no alto desta serra, olha, além avista-se o mar, tudo quando se avista daqui até ao mar, esta terra toda, desde Óbidos a Leiria, tudo fica para ti, para fazeres aqui uma grande abadia. É bom saber que nessa altura, realmente São Bernardo estava interessado em fundar em toda a Europa cristã abadias cistercienses. Eu já lhes vou dizer o que é isso, cistercienses. Bom, a verdade é que ele ganhou, conquistou Santarém, lá está também no azulejo, ele a conquistar Santarém, e teve que dar isto aos frades cistercienses. Foi por isso que eles vieram para cá. Bom, é claro, a verdade é completamente diferente. A verdade é esta, é que por essa altura, 1147, mas não foi nessa altura que ele fez a dádiva. Ele deu isto realmente à Ordem de Cister, mas em 1152 ou 53. E nessa altura o São Bernardo era uma das grandes figuras da Igreja. O que o São Bernardo pedisse ao Papa era quase certo que estava concedido. Quer dizer, Dom Afonso Henriques, que andava inteligentemente a procurar apoios para a causa da independência portuguesa, precisou da aliança do São Bernardo e, para isso, fez-lhe uma doação realmente enorme. Deu-lhe estas grandes terras, ficavam aqui no litoral, mas que eram terras, dizem que eram desertas, não acredito que fossem desertas. A humanidade consegue sempre resistir, mas era assim, umas terras desorganizadas, com núcleos de populações fugitivas, cristão matava Mouro, Mouro matava cristão, era uma terra somalizada, não havia nenhuma forma de vida organizada. E ele entregou toda esta larga porção da Extremadura aos frades de Cister, que ele bem sabia que eram grandes organizadores.
Mas o que é a Ordem de Cister? Bom, eu creio que já uma vez expliquei que quando se deu a queda da civilização romana, houve muitas pessoas que procuraram no ermo, na solidão, o refúgio. Uma dessas pessoas vem a ser canonizado pela Igreja, é Bento de Núrcia, que inicia a regra de São Bento, dos beneditinos. Isso é ainda no século V, portanto, em pleno desabar do Império. É claro, século V, o tempo passa, sexto, sétimo, oitavo, nono, e sabem que com o tempo as coisas vão apodrecendo. Quando se chegou ao século X, a Ordem estava muito longe de ter aquelas características de austeridade, de disciplina mental, de santidade, que o São Bento tinha posto lá na regra. Então, começam a aparecer reformas. A primeira é realmente a de Cluny. É uma regra já muito mais exigente. E houve, já lhes falei nisso, houve muitos estabelecimentos de Cluny em Portugal. No fim do século XI, aliás, já no século XII, praticamente, é em 1098, há uma nova regra, há uma nova reforma, que é a de Cister. Há um monge, o São Roberto, que não concorda ainda com as coisas como elas se passam em Cluny e vai para Cister, uma terra na Borgonha, isto é na Borgonha, e em Cister vivem com muito mais austeridade, muito mais aspereza. É nessa altura, essa ordem já cruel, que exige muito dos monges, causa bastante emoção na nobreza feudal francesa. E é nessa altura que um grande fidalgo, Bernardo, filho dos condes da Borgonha, e por essa via parente do nosso conde Dom Henrique, do conde Dom Raimundo, portanto, da grande nobreza feudal da Europa, ele entra no convento, entram os irmãos praticamente todos, até o pai renunciou às pompas do mundo e entra do convento, e isso vem a dar à Ordem de Cister uma extraordinária projeção. É São Bernardo quem conduz uma política enérgica, segundo a qual os monges têm de criar a própria riqueza de que vivem. Não é esmolar como as ordens mendicantes, não. É organizar a produção da riqueza e trabalhar. Bom, essa ideia do trabalho, trabalho intelectual, trabalho a copiar velhos manuscritos, trabalho a interpretar as antigas escrituras, tudo isso é característico dos novos monges. Mas também o trabalho no campo, trabalho com granjas onde tudo está organizado, onde há celeiros, onde há olivais e vinhas, onde há grandes adegas. E são monges que vêm de França, que vêm de Cister para aqui, que organizam a exploração económica de todo este grande pedaço que pertencia à Ordem de Cister. É isso, essa obra de colonização interna dos monges vindos de França, que se deve a extraordinária obra que ainda hoje tem alguns vestígios de civilização realizada pelos monges de Cister. Bom, a verdade é que os monges souberam fazer um aproveitamento económico magnífico destas terras. As terras eram excepcionalmente boas. Eu estou aqui num terreno que eles agricultaram durante séculos. Olhem-me para a qualidade desta terra. Uma terra negra. Ainda hoje é uma terra magnífica. E estou-lhes a falar diante de uma das poucas relíquias que ainda existem desses tempos.
é um lagar de azeite dos monges de Alcobaça, o lagar da Ataíja de Baixo. Lá tem, em cima, o brasão dos abados de Alcobaça, por dentro é uma ruína eminente. Tem pouco tempo para lhe acudir. 1 ano, 2 anos, e daqui não fica pedra sobre pedra. E a verdade é esta. Estas granjas de Alcobaça são um verdadeiro monumento nacional. A Ordem de Cister tinha a cabeça aqui em Alcobaça, mas tinha mosteiros um pouco por todo o país. Ainda há pouco tempo estivemos em Santa Maria do Boro e pertenciam à Ordem, por exemplo, Odivelas, Cós, o Desterro, Chabregas, Ceiça, Porto Alegre, Almoster. Há inúmeros mosteiros cistercienses em Portugal. Esta casa de Alcobaça mereceu, durante muito tempo, a predileção dos nossos reis. Como sabem, é aqui que estão aqueles emocionantes túmulos de Pedro e Inês, que aguardam ali que soem as trombetas do juízo final. E foi aqui que o rei Dom João I mandou guardar as relíquias de Aljubarrota. Eram uns grandes caldeirões onde se fazia a comida para o exército. Eram 3. Dos 3, resta este, que era o mais pequeno de todos, e resta porque tinham-no emprestado aí para um lagar e não estava cá em 1834, porque em 34 roubaram tudo. O caldeirão maior diz que podiam lá assar dentro 4 bois ao mesmo tempo e que, quando se lhe tocava, que batia como se fosse o carrilhão de uma catedral. Não me admira, porque este, que é muito mais pequeno, ora, ouçam. Claro, esta glória dura até ao fim do século XIX. Nessa altura já Alcobaça está em decadência, com o liberalismo tudo isto foi abandonado, tudo isto foi pilhado e hoje poucas relíquias existem do que foi a história de Cister em Portugal. Uma das riquezas da região é a pedra. Aqui, toda esta região à volta de Alcobaça está cheia de pedreiras, algumas até bem dentro do Parque Natural da Serra da Aire. Estou aqui diante de uma, mas são dezenas, e são aqui no centro, mas são no sul, em Estremoz, são no norte. Há milhares de pedreiras em Portugal. Eu não sei, os números que vou dizer são assim um puro faz de conta. Mas pensem, se saírem das nossas pedreiras 1000 caminhões com 10 metros cúbicos de pedra, saírem para fora de Portugal, são 10.000 metros cúbicos por dia. 10.000 metros cúbicos por dia fazem por ano 3.650.000. Se forem fazer as contas, e se os caminhões não aumentarem de tamanho, nem a exploração for mais intensa, chegamos ao ano 3000 com 3 bilhões de rochedos arrancados e levados lá para fora. Nessa altura, as nossas verdes colinas, que será feito delas? Bom, há 2 hipóteses. Se chover, será um grande mar morto. Se não chover,
são um abismo infernal.